E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Tiago e a aula de hoje é sobre a massa do átomo. Então vamos lá. Com o modelo atômico de Bohr sendo utilizado, pesquisas sobre o conteúdo do núcleo do átomo continuaram a ser feitas, até que em 1932 o cientista James Chadwick descobriu a terceira partícula subatômica, o nêutron, que não possui cargas elétricas e fica dentro do núcleo, junto com os prótons, que é a partícula subatômica positiva. Nesta imagem, podemos observar a estrutura do átomo. As cargas negativas são os elétrons, que ficam na eletrosfera. Já as cargas positivas são os prótons, e os Ns são os nêutrons, que não possuem cargas elétricas. E observe bem que tanto os prótons como os nêutrons ficam dentro do núcleo do átomo. Então, galera, como já sabemos a estrutura do átomo, bem como os três tipos de partículas subatômicas que o formam, agora é possível aprender sobre dois novos conceitos, o número atômico e o número de massa. Primeiro, vamos de número atômico. O número atômico, ou número de prótons, como o nome diz, é o número de prótons que existem dentro do núcleo de um átomo, sendo que o número atômico, ou o número de prótons, é representado pelo símbolo Z. Nesta imagem, vemos que o núcleo do átomo tem 12 prótons, então o número atômico é igual a 12. Beleza, pessoal? Agora vamos para o número de massa. O número de massa, ou massa atômica, é a soma do número de prótons com o número de nêutrons presentes no interior do núcleo de um átomo. E além disso, o número de massa, ou massa atômica, é representado pelo símbolo A. Então, veja bem a imagem. É possível observar que dentro do núcleo tem 12 prótons, que são as cargas positivas, e 11 nêutrons. Então, somando os 12 prótons com os 11 nêutrons, temos o número de massa igual a 23. Dessa maneira fica fácil. Para calcular o número de massa de um átomo, basta usarmos esta fórmula que mostra que o número de massa é igual à soma do número de nêutrons com o número de prótons, sendo que A representa o número de massa, N representa o número de nêutrons e Z representa o número de prótons. Então, pessoal, fiquem espertos, porque em exercícios e na tabela periódica que iremos estudar bem mais adiante, sempre aparecerá uma legenda, como esta aqui, onde A representa o número de massa, X representa o símbolo de um átomo e Z representa o número de prótons. Uma observação importante: o valor do número de massa é sempre maior que o valor do número de prótons. Vamos entender melhor então. Se liga no exemplo. Para um átomo de cloro, temos. Veja a imagem que representa o átomo de cloro. Em azul são os elétrons, em vermelho os prótons e em amarelo os nêutrons. Agora, observe a legenda. Nela diz que o Cl é o símbolo do átomo de cloro, que o 35 é o número de massa, pois é o maior número, e o 17 é o número de prótons, pois é o menor número. Então, para calcularmos o número de nêutrons, basta usarmos a fórmula A é igual a N mais Z. Substituindo os valores, temos 35 é igual a N mais 17. Isolando o N, temos N é igual a 35 menos 17. Portanto, N é igual a 18, ou seja, o número de nêutrons é 18. Dúvidas, pessoal? Espero que não, mas se ficou alguma, reveja novamente esta videoaula. É isso aí, galera. Até a próxima aula de ciências do professor Tiago.